Sempre tive uma relação próxima com minha bisa desde muito pequeno. A bisa Mariana foi sempre uma mulher muito ativa, apegada à realização de serviços domésticos. Está feliz que está reformando a casa? Ai, graças a Deus. Nossa Senhora. Também tá com bagaço, hein? Tava chovendo, né? Tava gotejando. E essa sujeirada. Na hora que chovia, gotejava tudo. Você já viu a terra que ele tirou do Sky? Poxa. Eu chamei de bagunceiro. Não, mas é um bagunceiro igual ele. Nunca vi na minha vida. Ele fala assim, precisa fazer a bagunça pra aparecer. Verdade, né? É verdade. Se não fizer a bagunça, não aparece. Você vai fazer bolo de fubá? Vou derrubar o queijo. Delícia, hein? Ó, Oi, liga aqui, eu vou ligo. ralar o queijo. Pode deixar. Aí, fazer bolinho, mas... Já tá na tomada, tá? Ela sempre gostou de cozinhar. Tem na memória o bolo de fubá, o curau, o pé de moleque, a canjica e tantas outras gostosuras que vão passando de geração em geração. Algumas permanecendo atualizadas no presente, outras apenas no gosto da memória. Com a idade avançada, hoje ela não consegue mais fazer tantas coisas sozinha. Apesar disso, ela teima em querer continuar a cuidar da própria casa, na medida do possível. Gostaria agora de falar sobre cuidado. Para isso, terei que evocar uma pessoa fundamental. Para mim, essa mulher é a peça-chave do quebra-cabeça que venho tentando montar aqui. Falo da nora de minha bisa, minha amada avó, Sueli. Sueli Fátima Zanato de Carvalho nasceu em 25 de novembro de 1954, em Ribeirão Preto. Em 9 de julho de 1977, casou com meu avô, Ademosar de Carvalho. Um casamento que perdura por quase 45 anos de união. Um casamento que deu origem aos filhos Flávia e Rafael. E com o matrimônio, meus avós passaram a morar na casa que fica aos fundos da casa de minha bisa. Tal fato foi determinante para culminar na relação de cuidado que se estabeleceu ao longo dos anos. Meus avós, Sueli e Ademosar, após todo esse tempo, acabaram por ficar como os responsáveis pelos cuidados no dia a dia em lidar com o envelhecimento de minha bisa Mariana. Por ter morado boa parte de minha vida com meus avós, especialmente após o divórcio de meus pais, eu tenho uma conexão muito forte com eles. Nossa relação é praticamente uma relação de pais e filho, e não tanto de avós e neto. Em meu crescimento, acompanhei meus avós em eventos familiares, sociais, festivos, solenes. Essa proximidade com ambos foi fundamental para que eu me constituísse como sou hoje. Mas não posso negar que minha grande referência sempre foi minha avó Sueli. Ela é minha segunda mãe e é a grande mulher que me constituiu. Minha avó Sueli é a peça fundamental do quebra-cabeça familiar que tento reconstruir aqui, em meio a tantos arquivos. Sem Sueli, não existiria essa história. Para falar de Ana Mariana de Jesus, eu preciso falar de Sueli Fátima Zanato de Carvalho. Nas filmagens embrionárias para o documentário que eu faria em 2016, meu olhar já se preocupava em focalizar minha avó, mesmo que o documentário fosse sobre minha bisa. Minha avó talvez seja uma co-protagonista fundamental dessa história. Ela é a grande figura responsável pelo cuidado de minha bisa Mariana, e qualquer tentativa de contar a história de Ana Mariana de Jesus tem que perpassar pelos fragmentos da vida de Sueli Zanato. Ela é a coluna de sustentação da casa e da estrutura familiar. Então me conta um pouco, vó, do processo, né? De quando você casou e veio morar aqui, como você acabou sendo hoje a pessoa que cuida da bisa. Bom, foi assim. Logo que nos casamos, eu mudei para cá. Eu estava grávida da minha primeira filha, da Flávia, e aí estou aqui até hoje, né?
como eu sempre trabalhei fora, ela cuidou dos meus filhos, tive 2 filhos, e ela cuidou sempre deles, né? E foi essa relação sempre, a gente sempre junto. E eu sempre comento, né, que eu estou convivendo com ela há mais de 40 anos. Então eu convivo mais com ela do que os próprios filhos, que todos foram casando, morando fora, e eu estou sempre com ela. E ela sempre me ajudou muito com eles, né? Cuidava deles para eu trabalhar fora e tudo mais. Chegou uma época que eu trabalhei fora com eles pequenos, então eu ficava o dia inteiro fora, então foi assim. E eles foram crescendo e ela sempre cuidando para mim. E agora inverteu a situação, né? Agora ela está idosa e continuamos juntas. E quantos anos você tinha quando sua mãe faleceu? Eu tinha 25 anos, não, 25 anos mais ou menos. E mesmo sua mãe já tendo falecido, o cuidado que você tem com a Bisa como quase o cuidado de mãe e filha, né? Apesar de ser uma relação de nora e sogra. Ah, com certeza, porque quando minha mãe faleceu eu já não tinha meu pai, que meu pai faleceu eu tinha 17 anos, né? E depois minha mãe faleceu, então ficou a minha sogra, né? E a gente sempre conviveu junto, sempre se deu muito bem. E tem aqueles lances, né, de pessoa de idade, às vezes ela um pouco teimosinha, mas sempre muito trabalhadeira, então, só que agora com a idade tem certas coisas que ela já não tem muitas condições mais de fazer, mas ela quer fazer. Então a gente tem que ficar sempre de olho, e como ela é uma pessoa muito ativa, muito lúcida, ela ainda acha que pode fazer tudo. Mas, então a gente tem que estar sempre vigiando. Então, hoje estamos num ponto assim, vivendo praticamente só nós mesmos aqui em casa, né? Eu, meu marido, meus filhos e ela. Ela já não está podendo contar mais com tantas pessoas, né? Os filhos passaram a morar, mas a maioria deles moram fora e chegou num ponto que ela já está com bastante idade, com 103 anos. Os filhos já ficaram idosos também, né? Já não tem tantas condições de cuidar dela mais. E passou praticamente ela ser nossa filha agora. Olha, ela sente muita falta de um telefonema, de uma mensagem e de uma visita. Então, com a pandemia agora, piorou bastante, sabe? Às vezes ela se sente muito solitária e então a dificuldade se tornou grande, porque os filhos que moram fora já não estão podendo visitar, né, com frequência, por conta da pandemia. Então, as filhas que moram aqui em Ribeirão também já não podem visitar. Então, com a idade dela já dificulta mais, né? Então, ela também não pode estar saindo. Então, fica um pouco difícil, dificultou bastante. Às vezes ela se sente muito triste com essa falta da visita dos filhos. E a gente contorna como pode aqui, né? Mas aí quando ela recebe um telefonema, para ela é festa. Tanto dos filhos como de algumas dos sobrinhos, das netas. E eles fazem na medida do possível o que pode também. Cuidado. Essa é a palavra primordial da relação entre minha avó e minha bisa. Uma relação nem sempre fácil, muito menos amena, mas uma relação de dedicação e entrega gigantescas. Minha avó Sueli é, também, uma força da natureza. Ela é quem cuida de minha bisa nos momentos mais cruciais e importantes. Se minha bisa está viva com 103 anos, minha avó é uma das figuras responsáveis pelo bem-estar que Ana Mariana goza na velhice avançada. Sueli, assim como Mariana, possui uma fé cristã forte. Me conta um pouco, vó, da relação da minha bisa com a fé.
Nossa, a fé dela é contagiante. Nós temos que aprender muito com ela. Bom, o dia a dia ao lado dela é um aprendizado muito grande, muito grande. Parece que a fé dela sai pelos poros dela, sabe? Até as perdas dela, ela tira assim de uma maneira invejável, porque é uma fé em Deus assim inigualável. Então isso ensina muito pra gente. E ela sempre diz que o que Deus manda pra gente, que ninguém pode reclamar, porque é o que a gente tem que passar mesmo. Então eu falo que isso é uma vivência muito, muito especial, tá com ela, porque 103 anos não é brincadeira, e com a lucidez que ela tem, é um aprendizado todo dia. A fé dela é inabalável. Quando sua avó casou, ela começou a trabalhar, trabalhava, toda a vida ela trabalhava para fora. Aí quando ela arrumou a Flávia, quando a Flávia nasceu, o dia de São José, todo dia eu rezo para ela e São José dá saúde para você e ela. O dia de São José, antes dela nascer, que eu fumava e bebia pinga que nem água. Aí o moço falou assim, mãe, agora você não pode beber e nem fumar mais, você vai cuidar da Flávia. Eu falei, ai, minha Nossa Senhora, como é que eu vou largar de fumar? Pedi para São José me ajudasse a largar de fumar e beber, que eu ia cuidar de um anjinho, era anjinho, né, 5 meses. Pedi para Nossa Senhora Aparecida, meu São José e meu Jesus, fui largando, larguei tudo, ó, larguei até hoje, nem fumo, nem tomo, nem nada. Agora tomo guaraná, eu gosto de vinho, mas não posso tomar. E graças a Deus, sou feliz, louvado seja Deus. Deito na minha cama, rezo, meu quarto, minha casa é bem arrumadinha, não é? É. O que eu puder fazer para ali, eu faço. E minha avó cuida de você, te leva no médico, como que é? Ela leva no médico, me dá o remédio, eu dou o dinheiro, ela compra o remédio, ela me dá o remédio na mão, me dá o café da manhã na mão, pão no prato, tudo que eu quiser, tudo na mão. Com a graça de Jesus, mas eu peço para Jesus abençoar ela e o filho dela, que ela faz para mim, Jesus faz para ela e o filho dela e o marido dela. E graças a Deus. E livrar ele de inveja, que tem muita gente ruim no mundo. Como vocês devem imaginar, 103 anos de vida trazem dificuldades diárias a serem enfrentadas. E minha avó Sueli faz o que pode para ajudar minha bisa Mariana a contornar as barreiras que o envelhecimento tenta, a todo custo, erguer. Mesmo com toda a lucidez dela, ela tem os trabalhinhos, né, que ela costuma dar, às vezes é muito difícil, mas às vezes ela cai, machuca, então tem que fazer curativos, levar no médico. E pomada, ela tem a pele muito sensível, sabe? Então tá sempre passando pomadinhas, né? Um tempo atrás ela teve herpes zoster, então eu falo que sempre a dona Mariana é antes e depois da herpes. Então foi muito difícil a recuperação dela com a herpes. E às vezes com as teimosias dela, ela acaba se machucando. Então é um corte daqui, um raspão dali. E tem que estar sempre cuidando, médico e dores, agora mesmo nós estamos fazendo acupuntura, né? Dores no ombro e assim a gente vai levando. Então temos que ter todo o cuidado com ela. Mas é tudo eu e meu marido que temos esse cuidado com ela. Como agora está mais difícil, né, para dirigir, ao mesmo tempo levar lá ao médico para estacionar e tudo, então eu procuro marcar sempre horário que meu marido possa estar junto para levar, para ele poder estacionar e eu acompanhar, porque ela já está mais com um pouco mais de dificuldade para enxergar e então fica um pouco mais difícil. Você se sente inspirada pela figura da Ana Mariana de Jesus?
Bastante. Às vezes eu fico um pouco cansada, mas eu sinto assim uma inspiração, sim, porque ela toca a gente para frente de qualquer maneira, mesmo que você às vezes está desanimada, cansada, mas como ela precisa muito da gente, a gente acaba se impulsionando para frente. Minha avó é minha grande referência, meu grande ídolo. O que ela faz para cuidar da sogra, muitos filhos não chegam a serem capazes de fazer para cuidar da própria mãe. Se eu falo de um matriarcado familiar, eu não posso cometer a injustiça de eleger apenas a minha bisa Mariana como a grande e única matriarca. Sueli é uma matriarca daquelas também. Ana Mariana e Sueli juntas são duas mulheres guerreiras, fortes e inspiradoras. Elas sustentam toda uma família e o cuidado entre elas é o que faz a relação perdurar, mesmo com todas as dificuldades. Gostou do chocolate, Bisa? Gostei. A Flávia que fez. Vai, ela faz cada coisa gostosa, né? Faz. Fiquei feliz que a senhora me deu o primeiro pedaço do bolo, viu? Então tá bom, e bem dado de coração. Obrigada.